Boa noite, meus caros irmãos, irmãs. Hoje o nosso tema para as nossas reflexões está no livro Pão Nosso, de autoria de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E o tema de hoje encontra-se no capítulo 38, cujo título é Conta Particular. Nesse capítulo, Emmanuel abre com um pequeno trecho do Evangelho de Lucas, no capítulo 14, capítulo 19, versículo 42, aonde Jesus aproxima-se de Jerusalém e, contemplando a cidade, diz o seguinte: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Então, nesse momento, Jesus encontra-se profundamente emocionado porque, ao contemplar Jerusalém, ele antevia os acontecimentos trágicos que estavam reservados à cidade, que seria posteriormente completamente destruída, por volta dos anos 70. Mas, ao mesmo tempo, ele não estava se referindo necessariamente ou apenas à cidade física, mas principalmente aos seus habitantes. E, referindo-se aos seus habitantes, Jesus estava naturalmente falando da humanidade como um todo. E é nesse ponto que Emmanuel faz as considerações do capítulo. Então, é bem interessante a frase de Jesus quando nós lemos novamente, mas pensando na nossa vida, nesse momento que vivemos agora, nessa existência. Então, quando Jesus fala, ele na verdade nos convida a essa reflexão. Se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. O que ele quer dizer exatamente com isso? O que pertence a cada um de nós, a nossa paz? Nós temos no livro dos Espíritos a explicação de que todos nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes, mas todos nós, irremediavelmente destinados à perfeição sublime. Esse é o tesouro que compete a cada um de nós conquistar. Para isso, nós temos, como diz o título do capítulo, uma conta particular no tesouro divino, aonde acumulamos créditos e débitos, que são registrados de acordo com as nossas escolhas, com o proceder que nós temos nas nossas múltiplas existências. Então, cada vez que decidimos utilizar a nossa livre capacidade de decisão, um conceito muito caro ao Espiritismo, o livre-arbítrio, nós estamos fazendo uma anotação no livro contábil da justiça divina referente ao balanço da nossa própria existência. Sabemos que somos espíritos imortais e não estamos subindo ao palco da vida pela primeira vez. Somos atores veteranos de largas apresentações no teatro da vida. Atualmente, cada um de nós desempenha um papel, mas o nosso espírito, a nossa alma, essa é o ator. O papel é um personagem. Hoje estamos talvez desempenhando o papel de um homem ou de uma mulher numa sociedade mais ou menos avançada em termos de ciência, de tecnologia, de hábitos culturais, talvez assumindo responsabilidades no campo familiar, profissional, comunitário, com características físicas tais e quais, um personagem que não diz respeito
a expressão máxima da nossa essência. Assim como um ator hoje desempenha um papel de drama, amanhã talvez suba ao palco com um personagem cômico. Nós também somos assim. Então, o personagem que nós estamos hoje desempenhando nesse teatro, ele diz respeito à soma de todas as experiências que já vivenciamos nesta, mas principalmente nas outras existências. Na nossa conta particular, ela reflete agora o balancete de como nós estamos diante dessa jornada incomensurável que nos destina à perfeição. E aí, um aspecto interessante da fala de Jesus torna-se um ponto de atenção. Quando ele diz, se nós conhecêssemos também, ao menos neste teu dia. Quer dizer, se no passado nos equivocamos, nos permitimos levar à sombra da ignorância, agora, neste nosso dia, nesta nossa existência, nós temos a oportunidade de dar um novo rumo ao desenrolar da nossa história. Então, que neste dia, agora, tomemos consciência, conhecimento do que nos pertence à nossa paz. O que eu posso fazer para conquistá-la? E qual é, dentro das minhas possibilidades, aquelas que eu devo utilizar em meu favor? E, ressaltando ainda mais, ao menos neste teu dia, porque não nos apercebemos, mas uma existência aqui neste planeta, por mais longa que seja, ela passa extremamente rápido. Quando damos conta da nossa situação, já estamos muito avançados no transcorrer do nosso tempo terrestre. Por isso que Emmanuel anota nesse capítulo a seguinte observação: o homem encarnado dispõe de um tempo glorioso que é provisoriamente seu, dado pelo Altíssimo, em favor de sua própria renovação. Então, é belíssimo o que ele coloca. Primeiro porque esse tempo é um presente que Deus nos dá como oportunidade de reescrevermos a nossa história. Quantos, ao desencarnar, atravessando os umbrais da vida, tendo pela primeira vez a possibilidade de contemplar a existência que acabou de deixar sobre um novo prisma, o da imortalidade, o da transcendência do espírito, percebe a extensão dos seus erros, das oportunidades que desperdiçou e se arrepende profundamente. E passa a clamar a Deus uma nova chance, uma nova oportunidade de fazer diferente, de acertar, de fazer escolhas melhores para a sua existência. E aqueles que participam de grupos mediúnicos, ou que já tiveram a oportunidade de ler relatos, bem sabemos os dramas de cada uma dessas criaturas, que necessitam muitas vezes aguardar décadas ou séculos para ter uma nova oportunidade de voltar a esse belo planetinha azul que chamamos de Terra. Porém, quando voltamos para o lado de cada vida, subitamente esquecemos o valor que é este presente magnífico concedido por Deus, com um objetivo muito específico, segundo Emmanuel. Esse tempo que nos é emprestado, posto que não nos pertence, e a qualquer momento poderemos ser chamados de volta. Esse tempo nos é emprestado para que tenhamos a chance de realizarmos a nossa própria renovação. Renovação essa que compete única e exclusivamente a nós mesmos. Ninguém
pode realizá-la por nós. Nem os nossos pais, nem o nosso cônjuge, nem os nossos filhos. Assim como nós, eles são companheiros de jornada. Podem, a seu turno, contribuir para o nosso esclarecimento, nos tocando a sensibilidade, mas a decisão da renovação e o esforço, muitas vezes indevidamente mensurado por nós, compete a cada um. E esse processo de renovação, em busca dessa paz, exige de nós um profundo mergulho no nosso ser, num processo de autoconhecimento. Conhecereis a verdade, Jesus colocou, e a verdade vos libertará. E a verdade mais íntima é aquela que jaz dentro de mim mesmo. Se eu não buscá-la na sua fonte, não conseguirei as respostas que eu tanto necessito para realizar esta renovação. Pois muitos de nós somos imensos desconhecidos de nós mesmos. Então, através desse mergulho dentro de nós, passamos a conhecer as nossas limitações, passamos a conhecer pontos da nossa sensibilidade emocional, psicológica e mesmo espiritual, que ainda se encontram dentro de nós como arestas que precisamos aparar. Para uns, isso, por exemplo, significará trabalhar o apego excessivo que ainda temos, talvez a bens materiais, talvez a pessoas. Para outros, será a capacidade de gerenciar a sua vaidade, de modo que o seu orgulho não continue cegando na hora que ele precisa realizar escolhas importantes. Para outros ainda, será desenvolver, possivelmente a duras custas, a capacidade do perdão. Enfim, cada um de nós tem a sua cota, volto a dizer, a sua conta particular de pontos que precisam ser trabalhados. Pontos que muitos ainda se encontram desconhecidos de nós mesmos. Então, através desse processo, vamos tendo a oportunidade de modificar a forma como reagimos diante das situações. Nós não temos ideia, por exemplo, do poder que a palavra tem na nossa vida e na vida daqueles que nos cercam. Uma palavra gentil, uma palavra amiga, uma palavra que é quase um abraço quente, pode transformar radicalmente o dia de um colega, de um amigo ou de um parente. Assim como também a palavra proferida de forma dura, áspera, quase como uma flecha em direção ao coração do outro, pode causar nele emoções e reações destrutivas. E somos responsáveis por cada pensamento e por cada palavra que lançamos. Será que nós temos, no dia a dia, a verdadeira consciência disso? Podemos ser cidadãos exemplares no cumprimento das leis sociais, mas e no cumprimento das leis do Cristo? O quanto somos fiéis ao Evangelho que tanto admiramos como ideia, mas que tão pouco vivemos como transformação na nossa existência. Buscamos esta paz que Jesus nos convida a conquistar. Mas será que sabemos exatamente que paz é essa? Para algumas pessoas, paz seria a estagnação, a não continuidade de qualquer mudança, um dia após o outro, igualzinho. Mas isso não é paz. Isso é estacionamento. Para outros, paz seria estar numa bela praia em Maceió, numa redinha ao coqueiro,
tomando a sua água de coco, e assim dia após dia. Durante uma semana, isso representa férias abençoadas. Durante um ano, ócio e tédio insuportáveis. Também aí não está a paz. Outras pessoas talvez considerem que paz é um mundo cor-de-rosa, onde nenhum mal me atinge, onde as pessoas me tratam bem e nenhuma dificuldade significativa aparece. Essas pessoas esperam que o mundo se torne zen, para que elas também fiquem em paz. Bom, para essas damos a triste constatação da notícia de que somos viajantes de um mundo de provas e expiações. Isso não vai acontecer. Cada um de nós possui reservado uma cota de vicissitudes, de desafios, de dores, se não em nós, mas naqueles que nos cercam e nos são caros, as emoções. Então, a vida jamais será cor-de-rosa. O que seria, portanto, essa paz? Na definição de Raul Teixeira, grande orador espírita, paz é o estado interior em sintonia com as leis cósmicas. É buscar a integração com o Criador sob todos os aspectos. Isso é estar em paz. Essa busca dessa integração, essa sintonia significa estarmos realizando em nós a vontade do nosso Pai. Ou seja, agimos no mal toda vez que nos desviamos das leis de Deus. Estar em paz, então, segundo essa bela definição de Raul Teixeira, é ter nos nossos atos a busca contínua em fazer a vontade do nosso Criador. Belíssimamente traduzida na passagem de Paulo, quando ele tem a experiência mística com Cristo, e no final ele questiona humildemente: Senhor, o que queres que eu faça? É a representação da busca dessa sintonia, dessa submissão doce à vontade do nosso Pai Criador. Mas se esse pensamento talvez soar muito abstrato ou parecer ainda um pouco distante das nossas capacidades evolutivas do momento, podemos nos valer ainda da definição mais dia a dia que Rossandro Klinge nos colocou, explicando de uma maneira mais didática. Aí ele diz que não importa as turbulências, das ondas que eu tenho que atravessar na navegação do meu dia, desde que eu consiga chegar ao final do dia de forma serena e tranquila. Então, ele já dá uma fórmula, uma receita mais prática. Começo o meu dia não pedindo que o mundo evite de me causar qualquer aborrecimento. Eu sei que isso vai acontecer. O que eu peço a Deus, ao meu anjo protetor, ao meu espírito amigo, que me auxilie diante dessas dificuldades a não agir de forma a prejudicar a minha serenidade e a minha tranquilidade. Se eu for desafiado, responderei de forma branda. Se eu for agredido, não irei revidar. Se eu for caluniado, saberei calar e confiar na conduta certa. Então, essas duas fórmulas que se completam significam um marco que eu devo buscar alcançar todos os dias. E alcançar esse marco é para nós todos ainda um grande desafio. Porque justamente por sermos dotados desse princípio inteligente, que é o que define a nossa alma, nós temos a chance de agir conforme a nossa consciência. E muitas vezes somos colocados em situações onde a resposta exata desafia os nossos conceitos até então estabelecidos do que é certo e do que é errado. E se isso não acontece,
muitas vezes somos arrastados pelos nossos desejos e pelo lado obscuro da nossa personalidade. Quantos de nós não nos encontramos quase que numa luta de dualidade entre o que sabemos ser o certo e o que conseguimos fazer de certo? Sabemos que não devemos nos alterar com determinado colega de trabalho ou um parente de difícil trato. Sabemos disso. Vamos para uma reunião social cientes de que iremos encontrar aquela pessoa e que aquela pessoa, por algum motivo específico ou não, nos causa profundo mal-estar. E nós vamos já nos preparando. Não vou discutir com fulano. Não vou revidar as provocações que ele sempre faz. E começamos bem. E nos saímos bem por 10 minutos. Então, o 15º minuto, chega, não aguento mais provocação, ele vai ter o que merece, e aí eu solto aquela resposta e dou aquela patada para mostrar que eu ainda sim sou um espírito inferior com muito orgulho e alegria. Então, é muito difícil modificar estes hábitos. Temos que aprender a domar esse lado mais instintivo, mais primitivo, melhor dizendo, que nós temos, de reagir antes de pensar. Esse processo de autopacificação é talvez um dos maiores desafios do nosso estágio atual de evolução. É por isso que o belíssimo, inesquecível Francisquinho de Assis, quando compôs a sua imortal canção de louvor a Deus, rogou: Senhor, fazei de mim instrumento da vossa paz. Porque ele está neste momento testemunhando de que ele ainda não tem condição de ser essa paz. Não é: Senhor, fazei-me de mim a tua paz. Eu não tenho condições ainda espirituais de ser a sua paz. Mas eu posso pelo menos tentar ser um instrumento, um canal, através do qual a tua paz possa fluir através de mim. E assim eu também vou me pacificando quando me permito ser um meio de transmissão dessa paz. Mas, como um canal, eu preciso atentar a alguns requisitos mínimos. O canal precisa estar desobstruído. Caso contrário, nada irá fluir. O canal precisa ser limpo por dentro, senão ele contaminará aquilo que ele pretende permitir passar. Então, esse desafio de auto-burilamento, esse processo de purificação interior, isso eu consigo fazer agora, nessa existência. Como? Seguindo o conselho de Jesus, orando e vigiando. Não o próximo. Somos excelentes em vigiar o próximo, mas vigiar a nós mesmos, as nossas paixões, os nossos instintos ainda grosseiros, que infelizmente carregamos no estágio atual. E a oração é o canal, é a ponte que nos liga à espiritualidade superior, a Deus, a forma que nós temos de receber o pão que alimenta a alma. Então, recebendo o alimento espiritual e estando atento às nossas paixões, aos nossos vícios, ao nosso modo primitivo de agir, vamos aos poucos purificando o nosso canal e, sem perceber, vamos nos tornando instrumentos da paz de Deus, como Francisquinho tão bem pedia. Então, lembremos, guardar dentro de nós sentimentos tais como vingança, maledicência, melindres, rancor, é envenenar este canal. É trazer no nosso coração fel, ao invés de bondade e de amor. Estejamos muito atentos àquilo que falamos, mas principalmente àquilo que pensamos, pois no pensamento está a gênese de palavras, ações
e comportamentos. E roguemos ao nosso querido Mestre Jesus que nos ajude a sermos verdadeiros aprendizes do seu Evangelho. Tão simples, tão claro, tão direto, mas tão distante ainda das nossas possibilidades presentes. Então encerramos pedindo a Jesus que fortaleça a nossa vontade débil e que nos ensine a amar como Ele nos amou, nos ama e nos amará para sempre. Que Deus esteja conosco, ilumine as nossas mentes e nos guie nessa jornada, hoje e para todo sempre. Que assim seja.